No silêncio do canto, o velho sentou-se, as mãos marcadas pelo tempo tremendo levemente ao erguer a xícara de café. Um jovem garçom se aproximou, um sorriso brincando em seus lábios. Mãos ásperas, senhor. Acidente na cozinha. Respondeu ele com um leve sorriso. Risos abafados vinham de uma mesa próxima, alheios à verdadeira história que carregava aquele homem. Em poucas horas, a porta do restaurante se abriria para 4 oficiais da Marinha do Zewollen, e o jovem garçom logo se arrependeria de cada palavra. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. George Walker tinha 78 anos, veterano da Marinha Americana. Para os olhos apressados, ele era apenas mais um idoso curvado, cabelos ralos e brancos sob um boné gasto, um casaco pesado protegendo-o do frio da noite. Mas suas mãos contavam uma história que poucos notavam. Cicatrizes grossas e pálidas contrastavam com a pele enrugada, marcas de um incêndio feroz que devorou aço e madeira a bordo do USS Oriskany décadas atrás. Naquela tragédia, o jovem George lançou-se nas chamas, resgatando 12 companheiros, recusando-se a partir antes que o último estivesse salvo. Agora, vivia em um apartamento modesto, a poucos quarteirões dali, sem família, esperando por ele, sem ninguém para ligar. Suas medalhas jaziam esquecidas numa caixa de sapatos guardadas há anos. George nunca buscou glórias. O que importava era saber que fizera o certo e que seus irmãos de farda sobreviveram para contar suas histórias. Todas as noites, ele voltava ao mesmo restaurante, sentava na mesa do canto perto da janela, pedia o café preto e demorava-se ali, saboreando não só a bebida, mas a calma daquele mundo que passava. Para os funcionários habituais, ele era parte do cenário, tão constante quanto o letreiro de neon desbotado ou as cabines de couro desgastadas. Mas algo mudara. Um rosto novo atrás do balcão. Kyle era jovem, impaciente e sorria fácil demais. Para ele, George era apenas um velho cansado, alguém para ser ignorado ou provocado, sem ideia da história que ele carregava. Miguel, o cozinheiro, conhecia fragmentos da vida de George, captados em conversas baixas e no respeito silencioso dos veteranos que frequentavam o lugar. Ele notara a precisão com que George dobrava o guardanapo, o olhar que se perdia na porta como se esperasse alguém que não viria, a voz sempre contida mesmo diante das dificuldades. Kyle via só um velho trêmulo com uma carteira gasta. Numa noite qualquer, Kyle se encostou ao balcão, observando George mexer no café com um sorriso de escárnio. Quando seu pé roçou a bota do velho, ele deu um empurrão desajeitado. "Ops", disse Kyle com ironia. George agarrou a borda da mesa por um instante, os olhos cansados, mas firmes, fitando o rapaz. Ignorou a provocação e voltou a contar suas notas com calma. O restaurante caiu num silêncio breve. Um homem resmungou baixo. Uma jovem desviou o olhar inquieta. Kyle, sorrindo, lançou uma última provocação. Vá embora, vovô. Lá, fora." O ar frio da noite recebeu George, que ajeitou o casaco e caminhou até um banco de madeira próximo à janela. Sentou-se devagar, apoiando a bengala, olhando a rua vazia e os faróis dos carros como estrelas que se moviam lentamente. Dentro, Kyle ria, satisfeito com sua travessura. Mas Miguel, do outro lado da cozinha, enxugava as mãos com tensão. Ele viu o velho sozinho lá fora e sabia que aquela noite precisava ser diferente. Com o celular na mão, Miguel ligou para o chefe Allen. "É ele! Está aqui, do lado de fora do restaurante." "Tenho certeza?" Allen perguntou, sua voz carregando a emoção contida de quem esperava por aquele momento há anos. "Tenho."
Ele vem toda noite, mas hoje é diferente. Vocês precisam vir. No silêncio do outro lado da linha, uma cadeira. Arrastada, a voz calma, mas firme do chefe Allen. Obrigado, filho. Hoje é a noite. Elaine levantou-se, olhos fixos numa foto antiga dos jovens marinheiros no convés do USS Oriskany. Entre eles, um George Walker sorridente, sem saber dos anos que viriam. Preparem-se, rapazes. Nós o encontramos. Homens mais velhos se levantaram, rostos marcados pelo tempo, movendo-se com a determinação que só uma vida de serviço sabe trazer. Allen vestiu seu uniforme com cuidado, ajeitando cada medalha, pronto para a noite que mudaria tudo. De cima da cômoda, ele retirou uma pequena caixa de madeira, polida pelo tempo, e dentro dela, uma maleta de veludo azul, cuja dobradiça já cansada parecia contar histórias esquecidas. Não havia hesitação no olhar dele. Aquela noite não era sobre formalidades ou discursos vazios. Era algo mais antigo, mais profundo, uma dívida de gratidão invisível, a promessa silenciosa de que nenhuma coragem jamais ficaria sem reconhecimento. Enquanto Allen fechava a maleta com um clique suave e se virava para sair, o comboio esperava do lado de fora. Motores em marcha lenta, faróis cortando a escuridão com a precisão de quem sabe que a hora chegara. Lá dentro, o restaurante fervilhava. Em sua rotina habitual, risos, conversas, o tilintar dos pratos e o aroma quente do café. Kyle movia-se apressado entre as mesas, o sorriso rápido e fácil que escondia uma inquietação crescente. Ora, George permanecia no banco, a noite fria acariciando seu rosto enquanto ele observava as luzes da rua se acenderem, uma a uma. Mas então o mundo mudou com um estrondo abafado, um presságio. O murmúrio da multidão cessou. Os olhares se voltaram para a janela. 3 SUVs pretos deslizaram pela rua com o peso de uma presença inconfundível, seus faróis lançando sombras longas pelo estacionamento vazio. O som dos motores, baixo e deliberado, fazia a noite parecer mais densa, carregada. As portas se abriram num gesto mecânico. 4 oficiais da Marinha Estrangeira emergiram, impecáveis em seus uniformes azuis, medalhas refletindo a luz do poste, como estrelas distantes. No restaurante, o ar ficou pesado, uma reverência muda, um respeito que não precisava de palavras. Kyle congelou com a xícara entre as mãos, os olhos fixos na cena. O murmúrio da conversa morreu, substituído pelo tilintar da campainha na porta, anunciando a entrada solene dos oficiais. O silêncio era absoluto, cada passo ressoava como um batimento cardíaco. O comandante James Allen liderava, seus olhos varrendo o salão, avaliando, buscando. Finalmente parou diante de Kyle, sua voz firme rompendo a quietude. "Onde está o Sr. George Walker?" As palavras foram um choque, um suspiro na noite. Kyle abriu a boca. Nada saiu. Engoliu o medo antes de murmurar. "Ele saiu mais cedo, senhor." O silêncio que se seguiu era denso, cheio de uma compreensão que só o tempo podia ensinar. Allen assentiu, um sorriso discreto e quase gentil nos lábios. "Obrigado", disse ele, e com a mesma calma conduziu seus homens para fora, deixando para trás uma multidão que, pela primeira vez, via o velho George sob uma nova luz. Do lado de fora, George permaneceu sentado no banco, a bengala apoiada nos joelhos, os olhos claros pesando memórias. Passos firmes se aproximaram, e ele ergueu a cabeça para encontrar 4 figuras alinhadas, a farda azul contrastando com a sombra da noite. Allen avançou, postura rígida, mas acolhedora. George tentou se levantar, mas foi detido por um gesto, rápido, respeitoso. A saudação foi impecável, carregada de honra e silêncio. Os olhos de George se encheram de uma luz antiga, a emoção esmagando anos de silêncio.
Quando a voz do comandante chamou seu nome, era mais que uma formalidade. Era o reconhecimento tardio de uma vida inteira de coragem. Sou James Allen. Seu filho serviu comigo, sempre falava de você. Você salvou a vida dele. As palavras caíram, como um bálsamo sobre a alma cansada de George. A maleta de veludo apareceu, entregue com cuidado reverente. Por sua bravura, por seus sacrifícios naquela noite, 50 anos depois, queremos agradecer. George segurou a caixa com mãos trêmulas, como se guardasse um fragmento do próprio tempo. Achei que tivessem esquecido, sussurrou. Jamais, respondeu Allen, o calor da verdade nos olhos. No restaurante, os olhares da multidão se fixavam nas janelas. O silêncio pesava. Kyle estava ali, imóvel, a vergonha esculpida no rosto jovem. Miguel, ao lado, deixava escapar um sorriso silencioso, incúmplice. Quando os oficiais se retiraram, Kyle não hesitou. Correu para George, o coração em descompasso. Senhor, eu não sabia, eu errei. George olhou para ele com uma ternura que queimava. Estendeu a mão para o ombro do jovem, um gesto de perdão e ensinamento. Está tudo bem, filho. Aprenda. Com isso, o peso da culpa se dissolveu no calor daquele momento. Kyle engoliu a vergonha e assentiu, o peito apertado pela lição silenciosa. Miguel se aproximou, um tapinha nas costas, uma voz baixa e firme. Hora de crescer, irmão! A voz de George não era dura, nem repreensiva. Era um impulso suave, um empurrão para além da ignorância, em direção a algo maior, algo que Kyle ainda não sabia nomear. O jovem soltou um suspiro trêmulo, inclinando a cabeça, a respiração pesada. Os olhos não saíam do velho marinheiro, cuja presença firme parecia irradiar uma força silenciosa, mais profunda do que qualquer palavra poderia descrever. Por um instante, o tempo pareceu congelar naquela noite fria. 3 figuras distintas, o velho herói, o jovem aprendiz e o cozinheiro que, calado, testemunhara tudo, ficaram imóveis. Lá fora, a cidade dormia alheia, enquanto ali, dentro daquele pequeno restaurante, uma lição invisível se desenrolava. Lenta, poderosa. Aquela noite jamais seria comum para Kyle. Ela marcou a transformação. O garoto que antes via o mundo com arrogância e olhos julgadores começava a entender que heróis não ostentam medalhas para serem vistos. Eles apenas existem, silenciosos, firmes, dignos do respeito que o tempo e a memória lhes devem. Num restaurante, a atmosfera mudara. O barulho habitual cedeu lugar a um silêncio reverente, quase sagrado. Vozes baixas flutuavam entre as mesas, enquanto olhares atentos se voltavam para George, agora sentado no centro da atenção, rodeado pelos oficiais da Marinha. O rosto do veterano, iluminado pela luz amarela das luminárias, trazia um sorriso suave, um reconhecimento de histórias antigas e sacrifícios que só alguns podiam realmente compreender. Pratos eram trazidos, o café renovado. Pela primeira vez em décadas, George Walker não era o homem esquecido num canto qualquer, mas o convidado de honra, o centro de um círculo de respeito e afeto. Perto do balcão, Kyle apoiava os cotovelos, imóvel, absorto. A inquietação jovem se dissolvera, substituída por um silêncio introspectivo e pesado de significado. Seus olhos não piscavam, seguindo cada gesto do veterano, as risadas discretas, os acenos suaves, os olhares de respeito trocados com os oficiais. Miguel passou por trás do balcão, deu um tapinha discreto no ombro de Kyle. O gesto foi curto, mas carregado de um significado claro. Hora de crescer. Kyle nada disse, apenas assentiu lentamente. A mente fervilhava, revivendo cada instante, cada pedaço daquele aprendizado inesperado. No fundo do salão, o Sr. Jenkins, proprietário do restaurante, pigarreou e pegou o microfone que usava para a cozinha.
A voz dele atravessou o salão macia e respeitosa. A mesa do Sr. George Walker será por conta da casa esta noite. Um murmúrio percorreu o ambiente, e então, como uma onda silenciosa, um suave bater de palmas começou perto da janela. Aos ETs Turquio. Poucos, a batida cresceu, conquistando a sala inteira. Casais, adolescentes, o cozinheiro, todos se levantaram em uma homenagem espontânea, nascida do reconhecimento coletivo. George ergueu a mão, tocando o peito, os olhos marejados. Ergueu a xícara num brinde silencioso. Um gesto simples, mas carregado de emoção. O barulho dos aplausos foi se dissipando. O murmúrio das conversas retornou, mais baixo, mais reverente. Naquela noite, uma voz calma ecoou no ar. Não de um narrador, mas de uma verdade profunda. Em um mundo que celebra o ruidoso e o espetacular, muitos dos maiores heróis caminham entre nós na mais absoluta discrição. Suas cicatrizes não são vergonhas, mas símbolos de coragem e sacrifício. Lá fora, a noite se estendia, silenciosa e pacífica. Lá dentro, um homem outrora invisível finalmente era visto. E, atrás do balcão, um jovem começava a enxergar o mundo com novos olhos, sabendo que nunca mais seria o mesmo. Enquanto as últimas xícaras eram servidas, uma pergunta pairava no ar, leve e insistente. E se desacelerássemos? Se olhássemos para os heróis silenciosos, os vizinhos esquecidos, os veteranos solitários? O que aconteceria se aprendêssemos a reconhecer a dignidade que carregam? E quanto a nós mesmos, estamos prontos para crescer, para mudar, para nos destacar quando o momento exige? O futuro, como aquela noite, sempre estará aberto para quem quiser ouvir. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.